Saudações pessoal, muito bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor Júnior e vou trabalhar com vocês num curso de Matemática Financeira e Estatística. Hoje estamos iniciando os nossos trabalhos de aula mesmo, né? E o primeiro tema desta aula é razão e proporção. Você vai entender razão como sendo nada mais que uma divisão, tá? Então, perguntou o que é razão? Razão é uma divisão. Exemplo. Se eu falo para você assim, ó, a razão entre A e B. A razão entre A e B nada mais é que A sobre B. Obviamente, esse B ele tem que ser diferente de zero, tá? Porque não existe, como nós sabemos, não existe divisão por zero. Quando falamos em razão, não podemos deixar de comentar algumas. A primeira delas, que eu quero comentar com vocês, é sobre escala. O que é uma escala? Então, vou dar um exemplo aqui já para a gente entender mais rápido. O que é uma escala? Opa. Exemplo. Então, digamos que eu tenho uma escala lá de 1 para 3.000. Não precisa da unidade para eu entender, isso é uma convenção, que isso aqui significa 1 centímetro no mapa, equivale a 30.000 centímetros, 30.000, 3.000, né? Coloquei 3.000, no real. Tá? Então, vocês já, com certeza já analisaram gráficos. Lá no gráfico vem uma escala. Acho que eu coloquei um exemplo aqui, se eu buscar ele aqui pra gente. Ó. Tá aqui o mapa de Teoflotone. Aí lá você vai ver que tem uma escala, ó. Escala original, 1 para 30.000. O que significa? Que cada centímetro lá no mapa, esse 1 centímetro, ele vai equivaler a 30.000 centímetros no real, né? Tem também aqui já como uma retinha aqui, ó, um segmento de reta, de 0 a 1, aqui essa parte preta equivale a 1 quilômetro. Então, se eu pegar um pedacinho de um palitinho, de palito de dente lá, por exemplo, quebrar nesse tamanho certinho e levar lá e colocar lá nessa distância com o mesmo tamanho, essa distância vai ser 1 quilômetro lá no real, tá? Então a escala nada mais é que uma conversão de valores da planta, né, do mapa, do que você esteja trabalhando, para o plano real. Outro exemplo de razão, muito trabalhada na matemática, é a porcentagem. Só que a porcentagem ela é trabalhada com um denominador fixo, né? Que é 100, como o próprio nome diz. Porcentagem, por 100. Então, por exemplo, se eu falo para você lá, 30%, nada mais é que 30 sobre 100. Ou 3 sobre 10, se você simplificar por 0. Ou 0,3, se você quiser em decimal, tá? Então, não tem problema de como você quer deixar isso, não. Se você quer deixar em forma fracionária, quer deixar em forma decimal, então, tanto faz. Bom, como que isso é cobrado em atividades, né? Vamos começar bem devagarzinho aqui para a gente entender esses conteúdos. Um investidor aplicou 20 mil reais, sendo 8 mil reais numa caderneta de poupança e 12 mil em ações. Então ele tinha lá, vou tirar os dados aqui, ó, ele tinha lá um total de 20 mil. Ele aplicou em ações 8 mil reais numa caderneta de poupança, 12 mil em ações, já tá. Então tem poupança 8 mil e ações 12 mil. Aí pergunta, letra A, o valor, quero saber, né, a razão, a pergunta, ó, calcule a razão entre o valor aplicado em ações e o total investido. Então, aplicado em ações pelo total. Ações foram 12 mil e o total foram 20 mil. Professor, eu posso deixar desse jeito aí? Não é interessante que você faça isso, porque quando pede uma razão, essa razão ela vai da forma decimal ou ela vai numa fração irredutível, tá? Então vamos fazer uma simplificação aqui, ó. Cancelar 3 zeros, dá por 4 fica 3, dá por 4 fica 5. Então eu vou ter aí uma razão 3 quilos. Posso deixar 0,6, professor? Pode, mas eu aconselho trabalhar mais com fração para ficar fácil de resolver os cálculos. Tem muitas questões de Enem, de concurso público que você for vir a fazer,
é interessante que você deixe na forma fracionária para simplificar, já que você não vai poder fazer uso de uma calculadora. Então a gente já trabalha nesse sentido também. Letra B. Na letra B ele pergunta o valor, a razão, né, aplicada entre o valor da caderneta de poupança e o total investido. Então agora eu quero poupança pelo total. A poupança foram investidos 8 mil e o total investido 20 mil. Posso fazer a simplificação, 3 zeros, por 4 fica 2, por 4 fica 5. Simplificando aí dá 2 quintos. Como foram só essas duas aplicações, né? Poupança e ações, você poderia pensar da seguinte maneira também, como se eu tivesse aqui um círculo aí, ó, dividido em 5 partes, já que meu denominador é 5, fazer uma divisão mais bonitinha aqui, né? Tá aqui dividido em 5 partes, ó. E aí você tem que 3 partes, essas 3 partes aqui, ó, foram aplicadas em ações, e você tem que o restante, né, do recurso, que são essas 2 partes, foram aplicadas em poupança. Né? Então, assim, olha, às vezes você não precisa fazer aquele cálculo grande, porque o complementar, né, o complemento, né, vocês estudaram conjuntos no ano passado, então o complemento, se eu só tenho 2 valores, o restante do conjunto pertence a outro item que você está trabalhando, né? Então, acostume isso aqui, ó, tem 3 quintos, se 3 quintos é 1, o que sobra é 2 quintos, né? Para o demais, o próximo lá. Letra C, quer saber o valor aplicado, a razão aplicada em ações e aplicada em poupança. Ações foram 12 mil e poupança foram 20 mil. Isso? Não, poupança foram 8 mil. 20 mil é o total. Posso fazer as simplificações aí. Corta 3 zeros, por 4 dá 2, dá 3, por 4 dá 2, então resultado 3 meios. Bem simplesinho, né? Bom, vamos para o próximo. Outro exemplo aqui, ó. Esse aqui é interessante, porque ele trabalha, a gente tem que verificar uma situação. Lá na razão, uma outra coisa que a gente tem que observar aqui na razão, ela é adimensional. O que significa isso? Ela não tem dimensão. Se ela não tem dimensão, ela não tem uma unidade, né? Então é um valor sem dimensão. Adimensional não tem dimensão. Consequentemente, quando a gente vai trabalhar lá igual esse exemplo 2 aqui, ó, um atleta A, ele faz um determinado percurso em 52 minutos. 52 minutos. Enquanto que o atleta B, ele faz o mesmo trajeto, o mesmo percurso em 1 hora e 8 minutos. E eu quero saber a razão entre A e B, tá? Aí eu tenho que ficar esperto nessa situação, porque aqui eu tenho unidades diferentes. E a gente não pode trabalhar com unidades diferentes, você tem que usar a mesma unidade. Fica mais fácil transformar isso em 1 hora e 8 minutos, né? 1 hora são 60 minutos, mais os 8 minutos vai dar 68 minutos. Então a razão entre A e B, o A 52 minutos, vou até escrever aqui a unidade para vocês entenderem a simplificação. E o B 68 minutos, observe que eu posso fazer essa simplificação aqui, ó, né? E aí, simplificando, dá por quanto aí, ó? A gente pode simplificar aqui, ó. Se eu simplificar por 2, daria 26. Por 2 dá 34. Dá por 2 de novo, né? Fica 13. Por 2 de novo, 17. Então, a razão, 13 sobre 17. Nessa parte de razão, a gente vai precisar fazer muito desse tipo de cálculo aqui, né? Eu quero lá, ó, quanto vale 2/3 de 600? Como é que eu faço esse cálculo aqui, ó? O cálculo, pessoal, é bem tranquilo. 2/3 de, esse dia é como se fosse um vezes, né? Pode pensar dessa forma. 2/3 de 600 é você multiplicar por 2 e dividir por 3. Ou dividir por 3 e multiplicar por 2. Pense sempre na divisão, que os cálculos ficam mais simples, né? 600 dividido por 3 dá 200.
E 2 vezes 200 dá 400. Então, essa é a resposta. 5 oitavos de 1.600. Pode pensar na simplificação primeiro, ó. 16 por 8 dá 2, só que tem os 2 zeros lá, fica 200. 5 vezes 200, 1.000. Tá feito o cálculo. Letra C, 3 sétimos de 3.500. Né? O que eu posso fazer? Ó, simplifica primeiro. 35 por 7 dá 5, tem 2 zeros lá, fica 500. 3 vezes 500, 1.500. Né? Ah, eu quero lá a letra D, 8% de 400. O que é 8% de 400? É 8% de 400. Posso cancelar 2 zeros aqui, ó. 8 vezes 4, 32. Tá certo? Proporção. O que seria a proporção? Vou colocar aqui mais centralizado para vocês visualizarem tudo. Proporção, pessoal, nada mais é, nós vamos entender proporção como sendo uma igualdade de razões. Nada mais do que isso, igualdade de razões. Se eu tenho que A sobre B é igual a C sobre D, isso é uma proporção. Só que lembrando o seguinte, ó, deixa eu colocar os nomezinhos aqui para a gente ficar legal aqui, entender bem isso aqui, ó. Esse B e C são chamados de meios. Esse A e D são chamados de extremos. Minha caneta travou, só um minuto. Extremos. E aí, pessoal, toda vez que você tem uma razão, A sobre B igual a C sobre D, é válido aquela regrinha que você já usa há um bom tempo aí, o produto dos extremos, A vezes D, é igual ao produto dos meios, B vezes C. Ou o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tanto faz, né? Como que isso é cobrado nas atividades? Exemplo 1 aqui, ó. Vamos determinar o valor de x em cada uma das proporções. Aqui é livre, como que vocês vão fazer. Se já quiser sair multiplicando aqui direto, ó, 15x é igual a 5 vezes 24, né, que dá 120. X é igual a 120 dividido por 15. E fazer a divisão lá, né, que dá 8. Beleza, sem problema algum. Agora, eu sempre sugiro, aconselho, que você costume fazer as simplificações, tá? Aqui eu posso simplificar o 24 e o 15, ambos dá para dividir por 3, tá? Agora, quando tem uma igualdade, você simplifica mesmos membros, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. Quando as frações, cada uma está de um lado da igualdade, numa proporção, né? Então aqui eu simplificaria primeiro 15 por 5, fica 3, e agora fica fácil fazer 24 por 3, que dá 8. Então já acho a resposta x igual a 8, tá? Então, por exemplo, nessa letra B aqui, ó, em vez de sair multiplicando, se você já fazer essa simplificação aqui, ó, 6 dá por 2 fica 3, 4 dá por 2 fica 2, sua conta fica menor. Tá? Então aí você vai fazer a conta lá, ó, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 55 dá 110, 2 vezes menos x dá menos 2x. O 2x passa positivo, 110, o 9 passa para cá negativo, 2x é igual a 101, o x vai dar 101 meios. 101 meios, tá? Então, bem tranquilo aí de resolver. Exemplo 2, vamos embora ver mais um exercício aqui, como que seria cobrado. Uma empresa pretende alocar R$200 mil em pesquisa e propaganda, de modo que a razão entre as quantias seja de 2 para 3. Quais os valores alocados para pesquisa e propaganda? Então, olha só, digamos que eu tenha, a razão é 2 para 3, né? Então, como que eu vou fazer essa situação aqui?
Então, uma empresa chamou de propaganda e de pesquisa e propaganda. Eu vou chamar de propaganda, pesquisa X, fazer devagar, de várias maneiras aqui, ó, pesquisa X. Então, automaticamente, propaganda vai ser 200 menos X. Né? É uma possibilidade aí. Pesquisa eu chamei de X, propaganda eu chamei de 200 menos X. Então, se eu dividir X por 200 menos X, eu vou ter 2 sobre 3. Tá aí minha proporção. Agora é fazer a continha. Multiplica cruzado, 3x é igual a 400 menos 2x. O menos 2x passa para cá, vai ficar 5x, né? Igual a 400. Eu vou ter que x vai dar 400 dividido por 5, vai dar 80. Se x é 80, automaticamente, isso aqui é poupança, né? Aliás, pesquisa, tô doido já. Isso aqui é pesquisa, que eu chamei de x, 80 mil. Então, vou gastar 80 mil com pesquisa. E automaticamente o 200 menos x, né? 200 menos os 80, vai dar 120 mil. Eu vou gastar com propaganda. Tá? É uma maneira de fazer. Outra situação que você poderia usar também, a gente pode ver uma outra forma de resolver essa questão aqui, ó, que é utilizando propriedades de proporcionalidade. Olha só, vou chamar a poupança propaganda de X e de, aliás, pesquisa, né? Vou colocar na ordem para não dar probleminha aqui, só consertar aqui. Vou chamar pesquisa de X e propaganda, vou chamar de Y. Aí o que eu sei? Ó? Eu sei que X e Y estão para a razão 2/3. É como se o X estivesse para 2, assim como o Y está para 3. Tá? Ah, professor, mas a ordem é diferente. Ó. Se eu trocar, como o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, se eu trocar esse 2 com esse 200 menos x aqui, ó, não vai mudar nada, tá? Quando multiplicar cruzado, fica da mesma, né? Porque A vezes B é igual a B vezes A, propriedade comutativa da multiplicação. E outra coisa que eu sei é que se eu somar x mais y, eu vou ter os 200 mil, né? Então, isso é um sistema. Então, você pode resolver por sistema, como você já está acostumado lá dos ensinos anteriores, ou você pode usar uma outra propriedade, que a gente já vai ensinar aqui agora. Ó. Na proporção, o que eu fizer em cima, se eu fizer embaixo, vai valer a proporção. Então, por exemplo, se aqui em cima eu quiser somar x mais y, então lá embaixo eu tenho que somar 2 mais 3. Né? Então, assim, ó, 5 está para 3, assim como 10 está para 6. Isso aqui é uma proporção. Observe que se eu multiplicar cruzado, dá 30, também dá 30. Ou seja, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Se eu somar, 5 mais 10 vai dar 15, 3 mais 6 vai dar 9. Observe que se eu simplificar essa fração aqui, volta essa mesma razão. Né? Vale a proporção. Não vale, pessoal, se eu multiplicar. Se eu fizer 5 vezes 10, 50, 3 vezes 6, 18, aí já não vale. Aí já é a propriedade quadrática, né? Aí seria a mesma coisa que 5/3 ao quadrado. A gente vai ver lá na frente. Mas aí voltando ao nosso exercício, por que eu fiz essa operação aqui de somar x mais y? Porque eu já sei que x mais y vale 200, tá? Tá lá embaixo, ó. X mais y é 200 mil. E embaixo, 2 mais 3 é 5. 200 por 5 dá 80. Agora, como isso tudo aqui é igual, eu vou pegar esse primeiro e vou igualar com os 80. Depois eu pego o segundo e igualo lá com os 80. Ó. Ou seja, x sobre 2 é 80. Automaticamente, multiplicando cruzado, x é igual a 160 mil. Está aí o valor aplicado em pesquisa. Né? O outro lá, ó, y sobre 3 é igual a 80.
É 80 mesmo? 220, nossa, eu errei feio aqui, né? Vou até corrigir aqui rapidinho. Na verdade é 40. Aí automaticamente vou ter errado aqui tudo. De vez em quando eu faço isso de propósito para ver se vocês estão atentos, viu, pessoal? Então 200 por 5 vai dar 40. Então aqui é 40 e aqui vai dar 80 mil. E y por 3 vai dar os 40, multiplicando o cruzado, e y vale 120 mil. Então achei os valores propaganda e pesquisa, tá certo? Mais uma aqui, uma família gasta 7/9 de sua renda mensal e poupa R$800. Qual é o valor da renda mensal? Então vamos dizer que essa renda mensal aqui, ó, essa renda mensal seja X, tá? Então, resolvendo o exercício, ó, a família gasta 7/9 de X, ela gasta. Isso aqui é um gasto. E ela poupa 800. Isso aqui ela poupa. Vamos lembrar daquele esqueminha que a gente fez lá atrás? Lembra dessa pizza aqui? Que 3/5 eram ações, os outros, né? Se eram 3 de 5, os outros 2 de 5 é poupança. Então, o mesmo exercício nosso lá. Se ele gasta 7 de 9, ele poupa 2 de 9. De X ele poupa, né? Então, simples, só que eu já sei quanto que esse poupa dele, ó, é 800, né? Então, 2/9 de X é igual a 800. Multiplica cruzado, produtos dos meios é igual ao produto dos extremos, né? 7.200 aqui, X vai dar 3.600, 7.200 dividido por 2. Então, quer saber qual o valor da renda mensal? R$3.600. 7/9 disso, né? Dá 3.600 dividido por 9 dá 400, 4,721. 4,728. Então 2.800 ele gasta e os 800 ele poupa. 2.800 com 800 dá os 3.600, que é o total da renda. Para fechar nossa videoaula, comentar com vocês sobre a proporção áurea, né? Uma proporção matemática muito famosa, gera número de ouro, número dos deuses, é um número φ, que ele vem dessa proporção aqui, ó. Então, você tem um segmento, se eu dividir A por B ou A mais B por A, isso vai dar tem que dar o mesmo valor. Quando eu multiplico o cruzado e resolvo essa equação, eu vou chegar em um valor, né, vai chegar numa equação quadrática, você aplica lá embaixo, você vai chegar num valor, que é esse valor aproximado aqui, ó, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tá? Esse valor dá aproximadamente 1,618, que a gente dá o nome de φ. Tá? É um número, é uma razão muito comum na natureza. Vocês já devem ter visto aí esses quadros de Leonardo da Vinci, em que apresentam essa proporção, né? E também está presente na natureza, no caracol, algumas obras da história, aí, inclusive até mesmo no símbolo da Apple, né? Bom, pessoal, quem tiver mais curiosidade sobre esse número dos deuses, razão áurea, faz uma pesquisa aí rápida que vocês encontrarão muita coisa. Provavelmente, se vocês, né, no decorrer das aulas de anos anteriores, vocês já devem ter ouvido falar a respeito, tá? Forte abraço para vocês e até a próxima videoaula.